Olá a todos e todas que nos assistem hoje. Eu sou a Tatiane, do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP, onde sou líder do projeto de pesquisa que busca discutir e investigar o debate e as tentativas brasileiras de reforma da Lei de Direitos Autorais, a chamada LDA. Hoje eu estou aqui com a Andréia e com a Isabela, integrantes também do centro, do CEP, e a gente vem entrevistá-las como parte da nossa série de conversas com especialistas em direito autoral e estudantes e pesquisadores sobre o tema, para a gente explorar tanto o universo de temas e polêmicas que surgem quando falamos do direito autoral na internet, mas principalmente para aprofundar esses temas e explorar um pouco sobre as obras que esses autores foram produzindo. A gente está fazendo essas entrevistas, como essa rodada, então, de aprofundamento em relação às entrevistas que a gente fez lá em 2021, que a gente também vai deixar aqui embaixo, né, para vocês que não puderam assistir, assistirem. Aquela primeira rodada foi mais explicativa de conceitos, mais introdutória, e agora a gente está chamando aqui para falar sobre as polêmicas e as opiniões dos autores. Eh, Esses autores, então, eles escreveram artigos e ensaios do livro que estamos organizando aqui no CEP, chamado Direito Autoral na Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. A obra, ela conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi e tem como objetivo reunir esses grandes nomes da área e novos pesquisadores que estão indicando e diagnosticando, né, como que o Brasil está se encaminhando na tentativa de reforma da Lei de Direitos Autorais. A ideia, então, é para a gente ultrapassar um pouco a leitura e escutar as vozes desses autores que vão falar sobre as opiniões e suas visões sobre esse campo de pesquisa que está cada vez mais em transformação por causa da internet e as mudanças das produções de conteúdo, né? Então, hoje a gente tem aqui as nossas duas pesquisadoras do CEP, vou pedir para elas se apresentarem aqui antes da gente começar a nossa conversa. Elas fizeram um ensaio, né, desse livro chamado o ensaio, né, o ensaio chama Instituições de Memória na Sociedade Digital, Direitos Autorais e Cultura Aberta. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, e daí depois, se vocês quiserem já engatar a apresentação do ensaio também, fiquem à vontade, que daí depois a gente já parte para as nossas perguntas. A palavra é de vocês, gente. Olá a todos, eu sou a Isabela, sou estagiária do CEP, sou graduanda na Universidade São Judas Tadeu em Direito e atualmente também eu sou membro do grupo de estudos do Núcleo de Estudos sobre a Violência, na USP. Bom, e eu sou a Andrea, eu também sou pesquisadora do CEP, junto com a Tati e com a Isa, e eu sou atualmente mestranda em Direito pela USP e aluna de Artes Visuais na ECA, também da USP. E queria também começar agradecendo o convite. Acho que é uma felicidade dupla, né? Poder vir aqui falar sobre o ensaio que a gente escreveu e também poder estar no lugar de entrevistada de um livro que a gente está ajudando a organizar. Então, fazer parte dos dois lados, né, do projeto, eu acho que é uma felicidade em combo, assim. E poder falar desse tema, tanto de direito autoral, né, de uma forma mais ampla, como do recorte que eu e a Isa fizemos no ensaio, já começando a apresentar um pouco do nosso texto. Acho que a gente procurou responder um questionamento que está muito presente na sociedade hoje em várias áreas, que é o de como compatibilizar instituições e leis de uma época, muitas vezes ainda analógica, com esse cenário cada vez mais digital. E o livro, de uma forma geral, ele se debruça sobre os direitos autorais e diversos contextos diferentes, como educação, plataformas de redes sociais. No caso meu e da Isa, a gente buscou olhar para as instituições de memória, né? Então, museus, galerias, bibliotecas, que elas hoje se deparam com um cenário cada vez mais permeado por tecnologias, né,
de comunicação, da informação, e por transformações nas práticas sociais de criação, de compartilhamento, de consumo. Essas instituições de memória, elas têm que, de alguma forma, responder a essas transformações, e nesse processo, a gente foi percebendo como o direito autoral, se ele já podia ser um problema antes para essas instituições, agora, né, tendo que lidar ainda com novos usos, novas dinâmicas, novos espaços que a internet possibilitou, isso se tornou ainda mais difícil. Então, o ensaio vai integrar o livro nessa perspectiva enfocada no direito autoral, e ele é dividido em 3 partes. Primeiro, a gente olhou para as possibilidades desse novo cenário, né? Possibilidades de criação, de modificação, de compartilhamento que o digital oferece para essas instituições. Quando a gente fala, né, instituições de memória, a gente está falando então de instituições que cuidam do patrimônio cultural, de grande parte do patrimônio cultural da nossa sociedade, e elas podem guardar, né, elas podem preservar, elas podem querer dar acesso a esses objetos, elas podem querer possibilitar que as pessoas usem, reusem esses objetos, e o digital aumenta essas possibilidades infinitamente. A gente também mostra no ensaio como essas potencialidades, né, efetivamente estão gerando modificações nas instituições, como tem muitos mais acervos disponibilizados online. A pandemia, infelizmente, né, veio potencializar isso muito. E depois, a nossa segunda etapa, né, foi perceber como, por mais que as possibilidades sejam muitas, na prática isso não aconteceu, né, de uma forma hegemônica, espalhada pelos países, pelas instituições. A gente viu muitos problemas, né, muitos entraves para que efetivamente todos esses desenvolvimentos se vissem na prática. E um desses entraves foi precisamente o direito autoral, como uma manifestação, talvez a gente possa dizer, né, no plano jurídico, dessa contraposição entre o livre acesso, de um lado, a esses objetos culturais, e a propriedade e o controle sobre essas criações. E aí a gente, então, entrou no nosso ensaio, né, nessa parte mais teórica dos direitos autorais e como eles lidam com essa contraposição, né, de um lado, o acesso à cultura e a garantia das criações intelectuais, né, culturais, e de outro lado, como ele tem... Ai, merda. Gente, Tati, eu vou pedir só para você cortar esse pedacinho, porque eu me confundi. Tudo bem, então eu vou voltar. Beleza. Então, depois, dando continuidade, a gente entrou nessa parte mais teórica sobre os direitos autorais, mostrando como um direito que tinha como uma das suas funções, né, garantir tanto a criação como o acesso às produções culturais e à cultura, ele acabou se tornando um empecilho às instituições que buscam também, né, em grande medida, promover o acesso à cultura e a criação de novas obras. Então, isso é curioso ou sintomático, né? A gente pode pensar. E sintomático, um sintoma do quê, né? De uma lei que está em desequilíbrio, que não está garantindo, cumprindo o que deveria ser sua função, e também está entrando em conflito com outras leis, né, com o restante do ordenamento e dos direitos da nossa sociedade. A gente pode mudar essa lei,
mas a gente está tentando mudar essa lei há muito tempo. Então, uma outra possibilidade é, com a lei atual, entender quais são os nossos caminhos, o que a gente pode fazer. E aí, no final, a gente traz uma iniciativa, que é o Open Glam, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que busca fazer exatamente essas duas coisas, né? Tanto mostrar para as instituições quais são formas que elas têm de tornar seus acervos mais abertos, mais digitais também, nas condições atuais das legislações, que são muitas, porque é uma iniciativa global, e, do outro lado, também prover, né, ajudar a gente a pensar, a criar diálogos em torno da transformação dessas legislações, que muitas vezes são muito restritas e impedem efetivamente o acesso e a digitalização dos acervos. Acho que a gente vai poder falar mais ao longo da conversa sobre esses pontos específicos, né? Que atrasos são esses, que mudanças são essas. Bom, maravilha, obrigada pela apresentação de vocês e do ensaio. Só quero dizer assim para o pessoal que é um prazer ter vocês aqui para a gente fazer essa entrevista. Eu acho que esse tema é muito fundamental aqui no Brasil e acaba sendo uma bolha que discute isso, né? E a gente quer furar um pouco essa bolha, trazer um pouco essa discussão para a conversa mais mainstream do direito autoral, porque é necessário, né, conversar sobre acesso à cultura e como que o Brasil está, né, encarando as nossas políticas de fomento e divulgação, né, dessas obras que faz parte da nossa história. Enfim, mas então indo para a primeira pergunta, já aproveitando alguns ganchos que você já deixou soltos, né? Então, assim, a primeira pergunta basicamente é sobre a questão que o Brasil, ele parece estar mais atrasado do que deveria, né, entre aspas, quando a gente fala de produção e acesso à cultura, né? A gente tem na nossa Constituição Federal o reconhecimento desse direito como fundamental, e a gente tem uma longa história de um ministério ativo na tentativa de avançar nessa área, né? Mas sempre parece um discurso que nunca se cumpre, como você mesmo já falou, a gente tenta, 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 e a gente nunca consegue realmente reformar a nossa lei. A gente tem um ou outro pouco avanço, mas bem irrisório quase, né? Então, as mudanças recentes que fizeram com que o Ministério da Cultura virasse uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, junto com essas tentativas de reforma da LDA, né, de 20 anos de idas e vindas que a gente anda estudando aqui no CEP, e até de consultas públicas, né? PLs e vários discursos de, enfim, secretários e tudo mais recentemente. Tudo isso parece fazer com que o Brasil não consiga avançar essas pautas, né? Então, enfocando um pouco a ideia do ensaio de vocês, né, sobre as instituições de memória, quais políticas públicas, principalmente em termos de incentivos, vocês acreditam que possam ser feitas, principalmente pensando em disponibilização e uso de obras e acervos digitais? Tati, obrigada pela pergunta. Ela é uma ótima pergunta e como eu iniciei a resposta, eu gostaria de começar concordando com você, porque quando nós falamos que o Brasil aparenta ser mais atrasado, é porque realmente é. Eu falo isso porque quando pegamos o histórico das formulações de políticas voltadas para o âmbito cultural no nosso país, percebe-se que cada gestão tem a sua estratégia que muitas vezes não conversam entre elas. Desde pensar a sua criação nos planos de ação, de criação de conselhos, fóruns, órgãos no geral, ou até mesmo seu desfazimento. Porque tem a questão da conveniência, se o desenvolvimento cultural ele resultaria em grande parte pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública, e se essas iniciativas privadas elas estariam voltadas de fato para a promoção da cultura e assim elas poderiam cumprir o seu papel social, mas ambos com as suas ressalvas, né? A origem por parte de uma, a origem por parte de outra tem as suas características, suas complicações, mas também tem seus benefícios. Me parece também que o nosso direito autoral, apesar dele ser bem escrito, o debate sobre as mudanças necessárias dentro desse aspecto tecnológico aparece muito mais como uma retaliação e não como uma precaução, porque
na prática, nós estaríamos, em grande parte, atrasados em assuntos como, por exemplo, de software livre ou acesso ao conhecimento, por exemplo. E daí, quando eu falo sobre gestão e suas estratégias, à primeira vista, ela é presidencial. Se pegarmos o histórico que traçam as políticas nacionais de cultura, muitos, muitos pesquisadores vão começar pela Era Vargas, por exemplo. Mas o Ministério da Cultura só foi criado, de fato, em 1985, na época do Sarney, que, como todas as outras iniciativas, teve seus altos e baixos, né? Financeiramente, politicamente, falando, institucionalmente. E é por isso que hoje, nós que pesquisamos o direito autoral e a sua perspectiva na internet, voltamos tanto para falar sobre esses 20 anos, né? Creio eu, e acho que todas as outras pessoas que também pesquisam esse assunto vão concordar, que o Ministério da Cultura ele teve o seu auge de melhorias na época do Gilberto Gil, que entrou como ministro em 2003, foi até 2008, e foi bem sucedido porque o Juca Ferreira, né, que foi até 2010, deu continuidade a alguns dos seus projetos. Mas não só isso, né, porque se formos pensar na questão cultural, de obras produzidas e arquitetadas dentro dos museus, e sua integração no mundo digital, que é o que eu e a Andrea trazemos no artigo, as chamadas instituições de memória, né, esses museus que tanto visam a questão da cultura, só passam a ser integrados nesses debates de melhorias legislativas por essa gestão ministerial e levantadas a partir de consultas públicas posteriores, principalmente com a ação de organizações do terceiro setor, do próprio interesse dessas instituições de conseguir estar nesses espaços que agora tem uma certa pressão do que se você não está online, então você não existe, né? E que agora dialogam com mais força numa possível reforma. E isso porque na década de 90, que agora já estava, pelo menos no âmbito internacional, como eu falei, já era um assunto trazido junto às questões de acesso ao conhecimento e desenvolvimento. Foi nesse momento que teve avanço da tecnologia, contemporaneamente com rodadas, por exemplo, a rodada Uruguai e o surgimento do Acordo TRIPS, por exemplo, que é tão importante para a questão da criação, porque traz a propriedade intelectual e pincela também a reflexão de proteção de dados, que hoje é mais do que nunca importante para a gente pensar como está inserido e ter segurança, né? Isso justifica a ideia da globalização que nos atingiu, mas a questão da imprecisão sobre a continuidade do ministério sem ser aglutinado ou extinto ainda precisa ser pensado, porque ele precisa de mais foco na esfera pública, ele precisa de mais atenção. Então, não me prolongando mais do que eu já prolonguei, se pensar, por exemplo, nas questões de política pública, que é o foco da pergunta, essas iniciativas, elas foram e são importantes agora mais do que nunca, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o real acesso ao conhecimento e à informação, porque o online no Brasil não é uma realidade para todo mundo. Então, deve-se olhar de fato para o fator econômico impeditivo de gerar usuários, receptores finais da cultura, que refletem, sobretudo, a educação e os direitos humanos, né? Na verdade, eles não são separados, eles sempre estão juntos, né? Depois, políticas públicas que visem a preservação tangível e não tangível das obras, até porque o fato da obra ter a possibilidade de ser digitalizada, as duas noções de tato existentes não são excludentes, e uma hora as obras físicas passam pelo processo de deterioração. Um exemplo clássico e triste disso é o episódio do Museu da Literatura da Língua Portuguesa, desculpa, em que alguns internautas criticaram na época o fato de não ter obras digitalizadas. Então, ok, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo, mas não tem suas obras em 3D. Claro que a manutenção da obra é importante, mas a manutenção é, assim,
a manutenção física é importante, mas a manutenção digital, ela também começa a ser uma questão, porque tem a questão, por exemplo, da atualização de base de dados. Então, a próxima política pública que eu pensaria seria isso, mecanismos que deem a essas instituições a possibilidade tanto de segurança jurídica quanto tecnológica. Primeiro, para terem o conhecimento da situação, né, das obras armazenadas, qual a proteção que elas detêm, se ela está em domínio público, se ela não está, quais as licenças, que nada mais são do que os títulos de permissão para o uso, podem ser adotados para cada uma delas, né? Quais que são os mecanismos jurídicos que podem ser utilizados, né? E qual posicionamento é tomado caso ela seja utilizada para outros fins não permissivos, visto a necessidade de pautar uma infraestrutura jurídica para a segurança do acervo, né? Que já há a possibilidade de ter um upload em massa, de muitas pessoas acessando aquela obra. E segundo também, preparar programas e treinar os atuantes dentro desses museus, como, por exemplo, a gestão de arquivos, que também se torna a gestão de dados. A questão do metadados é uma coisa que começa a aparecer, porque ele é um instrumento indispensável, por exemplo, para a descrição das obras, do ano, da data que foi criado, qual regime ele está sendo, né, protegido, além das novas estratégias econômicas, para que não dependa de outras instituições, para que não dependa de softwares prontos, de plataformas que têm outras finalidades, né? Não terceirizar o seu patrimônio. Mas para isso precisa de dinheiro, de qualquer forma, de qualquer lado, você vai precisar de uma boa base. Eu gostaria também de trazer um exemplo relacionado a isso, porque tem o International Council of Museums, que é o ICOM, e ele sempre faz conferências, né, por várias partes do mundo. Em 2013 ocorreu no Brasil, teve o ICOM Rio 2013, e logo em seguida teve um evento em São Paulo, também com a ICOM, que teve como participação a Unesco e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, a fim de uma cooperação de networking, e teve um grupo de educação presente, querendo fazer uma proposta de treinamento de patrimônio digital para esses profissionais de museus, para que eles pudessem saber cuidar, proteger e armazenar as coleções virtualmente. E é isso, passo a palavra para a André. Acho que você já trouxe muitos pontos. Eu vou só comentar duas coisinhas rápidas. Políticas públicas sempre vem, né? Não tem como a gente vai falar de preservação da nossa memória, né? A gente vai falar de instituições que buscam promover o acesso à cultura, a gente vai ter que passar por isso. Eu acho que escrevendo sobre o direito autoral ficou muito claro como em nenhum momento a gente achou que uma nova lei de direitos autorais ia resolver nossos problemas, né? Em sua totalidade. As coisas têm várias dimensões e elas passam por também uma resposta multidimensional. Acho que um ponto interessante para complementar o que a Isa falou é que a gente tem um Plano Nacional da Cultura, que foi implementado, né, ele agora faz parte da nossa Constituição, no artigo 215, e ele traz várias metas, 53 metas, pensando em políticas públicas para o setor cultural, e duas metas são voltadas à digitalização dos acervos. E por mais que elas não tenham se realizado da forma que foi previsto, ainda assim elas ajudaram, né, tanto a normatizar a importância de digitalizar acervos, pensando em uma política nacional para a cultura mais ampla, como também elas fizeram com que outras iniciativas de debates, a Isa trouxe uma, mas então como isso permitiu com que tivessem esses eventos, encontros, em que os próprios museus, né, as próprias instituições puderam também ser ouvidas
porque com ou sem política nacional de digitalização, elas efetivamente estão, né, digitalizando seus acervos, então elas estão aprendendo muito com acertos, erros, em relação a todo esse processo. Então, ouvir delas quais são as demandas, também acho que é um passo, né, sempre essencial para se formular uma política. E aí, então, só como um segundo ponto, comentar que essa relação, né, essa conexão, essa possibilidade tanto de diálogo para criar uma política que seja setorial, né, então que consiga reunir as experiências das instituições, como também uma relação que seja técnica, né, isso que as pessoas falam, uma interoperabilidade entre os sistemas, que permita com que a digitalização também aconteça de uma forma integrada, não necessariamente usando o mesmo software, né, mas existem maneiras de fazer com que essas bases de dados sejam compartilháveis. Hoje em dia a gente visita um museu e a gente visita um museu e a gente dificilmente consegue pensar em algo que permita, né, uma difusão maior e um acesso integrado, que eu acho que é outro ponto que seria muito importante. Maravilha, obrigada pela resposta, gente. E indo para a segunda, agora a gente foca um pouco mais em direito autoral. A gente hoje tem diversos conceitos, né, estudados e discutidos no Brasil, não necessariamente usados, né, o fair use, por exemplo, a gente não tem na nossa legislação, mas a gente tem essas tentativas de uso, domínio público, as licenças de Creative Commons, a agenda Open GLAM. Então, assim, pensando numa eventual reforma da LDA, né, se ela finalmente chegasse, o que vocês acreditam que não poderia faltar nessa nova lei de direitos autorais? As melhorias necessárias na lei seriam mais voltadas a, por exemplo, as hipóteses e exceções à proteção de obras, ou na relação do autor com a obra, direcionando a lógica brasileira mais ao copyright, né, do que é dos Estados Unidos, em contraposição ao direito do autor que a gente tem aqui, ou os dois caminhos, ou uma mistura, enfim. Queria ouvir um pouco mais de vocês sobre a parte de direitos autorais. Muito bom. Acho que viemos aqui para isso, né? E como as outras entrevistas com certeza vão tratar dos outros contextos, focando realmente, né, no escopo das instituições culturais, eu acho que para começar, né, a olhar para o cotidiano delas, um dos problemas centrais, né, pensando quais são esses pontos atualmente, né, que geram conflitos, é realmente como as instituições, elas têm os seus acervos, mas muitas vezes elas não são titulares dos direitos autorais das obras que compõem esses acervos. Então, a todo momento, elas são defrontadas com essa pergunta, né? Se elas podem utilizar aquela determinada obra para aquele determinado fim. E a necessidade de autorização, né? Se você não tiver esses direitos e precisar pedir autorização, isso traz muitas dificuldades que eu acho que podem ser listadas, principalmente os pontos, né, então, que a gente pode falar, pensando numa reforma da lei. Domínio público, obras órfãs, as camadas de direitos e as limitações e exceções, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, que tem a ver com a segunda parte da sua pergunta, Tati. Então, só passando muito rápido, né, por esses pontos, o domínio público, ao liberar, né, as instituições dessa necessidade de pedir autorização para o uso, ajuda muito a que elas consigam utilizar as obras para diversos fins. Então, acho que a manutenção ou alargamento, né, do domínio público numa eventual mudança da lei é algo a se considerar. Quando a gente fala de obras órfãs também, a gente fala de uma lei que hoje não tem muita clareza, né, é confusa, é objeto de crítica das instituições,
em relação ao que seria uma obra órfã, em que circunstâncias a instituição ela pode usar uma obra de autoria desconhecida sem ter medo de que depois ela vá sofrer um processo judicial por causa desse uso, alguma cobrança. Também as camadas de direitos, que quando você fala, então, em ter que pedir autorização para utilizar uma obra, hoje em dia você pode ter que pedir autorização para mais de uma pessoa, porque a obra hoje ela pode ter uma proteção adicional quando você pensar em uma digitalização, né? Você vai fazer uma captura de uma obra para que ela se passe para o ambiente digital, e essa forma de representação em si pode ser também objeto de proteção autoral, por exemplo. E isso hoje é mais um ponto de insegurança. E, por fim, né, as limitações e exceções, que geram um grande debate. Eu acho que essa pergunta em relação a ter uma cláusula de uso aberto, né, de fair use, ou trazer uma lista restrita, é uma questão que sempre se coloca, porque cada país tem que lidar com isso, e cada país escolhe lidar com isso de uma forma diferente. Então, como você já adiantou na sua resposta, por sorte, a gente não tem que fazer só uma coisa ou outra, a gente pode escolher um modelo híbrido. E eu acho que essa mistura, ela vem muito a calhar, porque, primeiro, a gente está falando de equilibrar interesses que são diversos, né? Não tem nenhuma dúvida de que é uma situação muito complexa, são muitos direitos, muitos jeitos, e uma lista fechada, ou pelo menos uma lista exemplificativa, ela traz uma segurança maior, né, para instituições que às vezes não vão querer assumir o risco de se enquadrar numa cláusula de uso justo e eventualmente terem que enfrentar um processo judicial, né? Eu acho que quando você é uma instituição é muito mais complicado você optar por um caminho inseguro. Então, nisso uma lista fechada ajuda, mas, por outro lado, como a gente tem visto, né, as formas de criar, de compartilhar, de consumir têm mudado muito, e nada dá a entender que elas vão parar de mudar tão cedo. Então, coisas novas surgem e uma lista fechada torna-se um grande problema. Então, alguma flexibilidade é importante. Acho que uma cláusula, né, de fair use, ela é essencial para prever esses novos usos. E a gente até, né, podem virar e falar, mas a gente tem no nosso artigo 46, inciso 8º, uma cláusula. Só que não todo mundo é consenso, né, de que ela é muito restrita, ela prevê pequenos trechos, né, a permissão para pequenos trechos, e toda essa interpretação do que seria isso traz uma grande insegurança, não tem parâmetros de análise, né, bem delimitados, o que é um problema. Então, ampliar essa cláusula e esclarecer a sua aplicação é muito importante. E para terminar, né, quando a gente fala de que lista é essa, que casos são esses que precisariam estar previstos na lei para dar segurança para a comunidade GLAM, de que alguns usos essenciais que ela faz das obras podem ser feitos sem medo, né, e sem precisar da autorização. Hoje a gente não tem nenhum voltado para essa comunidade previsto em lei. E tem muitas... A organização, a OMP, eles fizeram uma pesquisa que levantou mais de 50 países que têm legislações para isso, então exemplos não faltam. Acho que a gente pode listar, né? Elas falam de reprodução e comunicação para fins educacionais e de pesquisa,
também para uso de obras órfãs, com, né, certas condições. Falam de uso para catálogos de exposições ou publicações científicas, e o que a Isa já falou, principalmente, falando em cópias de preservação, né? Nosso país tem essa tradição terrível, inacreditável, de cuidar tão pouco da sua cultura, né, da sua memória, que as coisas pegam fogo, as coisas queimam, e a gente não pode fazer cópias para preservar esses bens, o que é inacreditável. Então, acho que dá para encontrar mais no artigo, mas acho que já dei um bom panorama. Eu vou fazer das palavras da Déia as minhas palavras. Eu não tem como eu discordar dela, nós conseguimos escrever isso juntas. Mas completando só a questão do fair use, que na minha perspectiva aparece muito mais como um tratado em que você adere ele como ou em todo ou em parte, e eu acho que uma tentativa de um modelo híbrido seria interessante, né? Como um empate na perspectiva brasileira entre o direito do autor e o interesse coletivo, já que ele vem sendo usado de uma forma ainda discreta pelas decisões, Tati, como você falou, mas que é uma possibilidade de garantir o acesso e ainda manter não só os direitos morais, mas também os patrimoniais, porque o copyright tem como uma das suas principais características esse aspecto econômico, mas eu acho que para a perspectiva brasileira, sobretudo latino-americana, eu acho que muita coisa ainda tem que ser debatida quanto à nossa autonomia em relação às nossas artes, à nossa cultura e à nossa digitalização. Minha vontade é nem falar mais nada depois disso, porque realmente para mim isso foi excelente, adorei. Obrigada pela resposta, gente. Mas para continuar, né, para a gente poder fechar a nossa conversa, queria saber se vocês têm alguma recomendação de materiais, textos, obras que possam ser interessantes para o pessoal lá de casa que está querendo realmente começar a estudar isso, se aprofundar. Enfim, agora é a hora de fazer merchan das pessoas que vocês leem. Bom, eu peguei três bibliografias que eu achei muito importante para o ponto inicial da minha pesquisa. A primeira, as pessoas que acompanharam o momento em que eu abri e falei, ok, vou pesquisar, viram, foi o artigo final de uma conferência da Universidade de Genebra, que foi conhecida como Digitization of Museums Collections, que aconteceu em 2020, e eu fiquei vidrada tanto nos eventos, os vídeos que tiveram com os professores de lá, quanto o relatório final deles. Eu acho que foi muito importante, muito esclarecedor para mim. Depois, a dissertação de mestrado do Carlos Ligori Filho, Tente Outra Vez, o anteprojeto de uma reforma de lei de direitos autorais, sua compatibilidade na sociedade da informação e a espera pela reforma que nunca chega. Ele foi muito importante, principalmente para a gente pensar a questão social, né, as funções do direito autoral. Depois, a Lia Calabre, Políticas Culturais no Brasil, Balanço e Perspectiva. E não podemos deixar de ressaltar também a Mariana Valente, com a construção do direito autoral no Brasil, cultura e indústria no debate legislativo. Bom, a Isa trouxe já, eu acho que recomendações mais que nunca é suficiente, né? Mas acho que para começar tá bom já, 3 textos enormes, maravilhosos. Então eu vou recomendar, acho que tratando, né, sobre digitalizações de acervos, a gente fica muitas vezes no teórico, pensando, escrevendo, lendo, mas uma coisa muito boa é efetivamente entrar nesses acervos digitalizados. É muito divertido, gente, ver. E incrível, né? Não só como lazer, mas realmente como uma forma de formação. Ver quantos museus têm seus acervos hoje digitalizados, tanto através, né, de serviços internacionais, privados, o Google Art and Culture
tem grande parte, muitos museus brasileiros estão lá, mas também iniciativas nacionais, o projeto Tanaican, né, dos museus do IBRAM, que você consegue entrar lá, você joga Tanaican e museus, você consegue ver ali listas já de várias instituições, aí você escolhe o museu que você gosta. Eu visitei recentemente o Museu do Portinari, virtualmente, eu achei maravilhoso. Então, acho que é também uma atividade essencial para entender, né, como tudo que envolve você digitalizar essas coleções e o resultado que você pode ter, né, permitindo a gente poder passear aí por países, isso no Brasil, sem falar a quantidade, acho que também vale a pena mencionar, né, que o Creative Commons tem uma lista de instituições que aplicam os princípios GLAM e que, com isso, grande parte delas tem acervos digitalizados, tem uma lista com mais de 1.000 instituições no mundo inteiro, dá para xeretar e se divertir, acho que infinitamente, assim. Mas obrigada, Tati, foi muito boa a entrevista também, adorei conversar com você, ouvir a Isa também, ótimo, sempre bom. Obrigada, gente. Realmente concordo, foi ótimo e concordo que essa experiência de visitar virtualmente é bem interessante, recomendo também bastante, acho super legal. E também do ponto de vista de técnico, né, ver como é que eles estão digitalizando, eu acho muito legal, assim, ver essas coisas mirabolantes que o pessoal consegue inventar com a tecnologia que tem hoje e o que vai ter mais para frente, né. Mas, enfim, agradeço novamente, acho que foi muito, muito legal, gostei bastante. Só ressaltando, recomendaram de novo aqui, então, Mariana Valente, o Guilherme e a Deise também recomendaram na entrevista deles. Mariana Valente a gente sempre recomenda, e ela vai estar aqui também conversando, esperamos, né? Não sei se você que está assistindo em casa já viu a entrevista sobre um ensaio dela, ela escreveu com o Vitor, do Internet Lab, os dois do Internet Lab, sobre também ensino, assim como o Guilherme e a Deise, então, enfim, vai ser interessante também ter ela e talvez a gente até conversar um pouquinho sobre o direito autoral nessas várias perspectivas, a gente pode fazer essa pergunta para ela. E, bom, o recadinho, não deixem de conferir as próximas entrevistas, as entrevistas que já foram em 2021, conferir a página do CEP, a gente vai deixar toda a lista de materiais recomendados nas entrevistas nas nossas páginas, para vocês acessarem, conseguirem estudar melhor, e a gente vê vocês na próxima. Até mais, gente. Obrigada.